do culto para o seu final. São 8h01 e eu já vou começar a ensinar para ver se até 8h10 eu encerro esse conteúdo de hoje. Então, no final, nós vamos consagrar primícias, consagrar dízimos, consagrar ofertas, vamos orar pelos aniversariantes e vai ser uma bênção. Mas agora, de imediato, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus, capítulo 26 e versículo 31. Hoje, na introdução da nossa lição, do nosso trabalho de ensino, nós vamos ler dois textos. Nós vamos ler Mateus 26 a partir do 31 e depois Lucas 22 a partir do 31 também. Então, o primeiro texto que nós vamos ler, prepare seu papel, sua caneta, esteja atento. Deus tem uma palavra hoje para abençoar a sua vida. Mateus 26, 31, a palavra de Deus diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Segundo texto, Lucas 22, a partir do 31 também. Diz a Bíblia: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Amém? Com esses dois textos hoje, nós vamos continuar falando sobre as experiências de Pedro com Cristo e as lições que nós tivemos ou podemos extrair disto para a nossa vida. Hoje nós temos 3 pautas ali: sentimento de culpa, autopunição e suicídio. Deus, hoje à noite, vai tratar muito com a alma de alguém. Então, estejamos todos muito sensíveis à presença de Deus. O que Deus ministrou ao meu coração é para abençoar você hoje à noite. Pois bem, eu percebo que tem sido para mim também enriquecedor, junto da igreja aqui em Mojimirim, estudarmos a vida do apóstolo Pedro e das experiências que ele teve com Cristo, e nós estamos aqui a cada semana extraindo lições delas, aprendendo com elas, e tem sido muito bom. Ora, nós podemos também observar que Pedro era dono de um temperamento impulsivo e impetuoso, que às vezes o levava a falar e agir sem refletir, e muitas vezes sem ter a menor ideia da realidade que ele estava falando. Pedro era aquela pessoa impulsiva, explosiva, que gostava de responder antes de todo mundo, gostava de estar em evidência. Ele também era aquele que gostava de ser o primeiro a falar, intempestivo. E às vezes ser assim faz com que Pedro fale aquilo que ele não tem a menor ideia da grandeza do que ele está falando. Ora, Pedro também, nós não temos só que observar
as deficiências do apóstolo, não. Pedro, uma coisa linda sobre ele é que ele encarou o chamado de Jesus com tanto afinco que se envolveu de corpo e alma. E uma coisa é verdade: se envolve de corpo e alma em um projeto, fica vulnerável às variações desse projeto, e muitas das vezes, por causa disto, sofre reverses. Se alguém não quer sofrer, se alguém não quer errar, é só não fazer nada, é só estar totalmente apático a tudo. Mas uma vez que você se envolve com o ministério de Cristo, você vai ver como Pedro, ele falou na hora errada, ele afundou na tempestade, ele cortou a orelha de mal, ele errou, ele chorou, ele sofreu, ele se arrependeu, mas ele também aprendeu e cresceu. Então vale a pena, se envolva. Quem não faz nada não sofre, quem não faz nada não chora, mas quem não faz nada também não aprende nada. Então é melhor errar tentando fazer do que nunca errar porque nunca fez nada. Pedro tentou, Pedro ousou, Pedro fez, ele errou, ele chorou, ele afundou, ele cortou a orelha dos outros, ele falou na hora errada, mas ele aprendeu, cresceu e hoje é um dos apóstolos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Olha, outra coisa interessante é que nós temos no meio da população um adágio popular que é: errar é humano. Eu acho que todo mundo que está aqui já ouviu essa expressão: errar é humano. Ora, é verdade, não existe ser humano que não cometa erros. Isso é uma verdade. Não existe ser humano perfeito, não existe ser humano que não erre. Porém, eu preciso entender que até na Bíblia é assim. Olha o que o profeta Isaías escreveu em Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Isaías está dizendo exatamente isso. Todo mundo está suscetível a errar, todo mundo está suscetível a falhar, todo mundo está suscetível a cometer enganos. Isso é uma verdade. Agora, eu quero declarar que biblicamente podemos até cometer erros, porém o que nós não devemos é permanecer nos erros cometidos. Errar todo mundo erra, falhar todo mundo falha, mas persistir no erro não deva ser a nossa atitude. Eu vou parafrasear um texto, 1 João capítulo 3, versículo 9. A versão, ou o que eu vou ler, é uma paráfrase do texto, e é a seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do erro, porque a natureza divina está se desenvolvendo em sua vida. Por isso não vive na prática do erro, porque renasceu e agora vive para Deus. Então preste atenção, há uma semente de Deus em você. Você não é perfeito, mas pode errar cada vez menos. Você não é perfeito, mas pode melhorar cada vez mais. Você pode ter os seus erros, mas não precisa permanecer conformado com o erro. A Bíblia diz: 7 vezes o justo cairá, mas não ficará prostrado. Você pode até errar, mas Deus vai te levantar. Você pode até errar, mas Deus vai te colocar de pé. Outra coisa que é interessante é que o ser humano foi criado por Deus como um ser responsável e capaz de exercer escolhas e também capaz de reconhecer os seus erros. Quando Deus te fez, Ele te fez capaz de escolher, mas também te fez capaz de reconhecer quando você erra. Um dos textos extraordinários para isso é 1 Coríntios 11, no versículo 28, parte A, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Meu irmão, está se falando do corpo de Cristo,
Está se falando do sangue de Cristo, está se falando da comunhão da ceia do Senhor. E ainda assim a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Existe muita coisa de uma pessoa que outra pessoa não sabe, mas não existe nada de mim que a minha consciência não saiba. Não existe nada de mim que eu não seja capaz de saber. Ei, pode ser que a tua esposa não saiba tudo de você, mas a tua consciência sabe tudo de você. Pode ser que o teu pai e a tua mãe não te conheçam perfeitamente, mas Deus te conhece melhor que você mesmo. Então a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você é capaz de saber se errou, se acertou. Outra coisa interessantíssima do estudo de hoje é que, porém, ao se deparar, preste atenção nisso, que agora a gente começa num segundo estágio dessa palavra. Porém, ao se deparar com suas falhas, seus fracassos, seus erros, suas frustrações, o ser humano tende a desenvolver o que a psicologia chama de dor emocional. E é uma coisa complicada a dor emocional, porque a física, você sabe onde ela está. A física, você sabe onde ela reside. Estou com dor na cabeça, é a cabeça. Estou com dor no corpo, é o corpo. Estou com dor nos pés, são os pés. Mas a dor emocional não, ela não está atrelada imediatamente ou a princípio a uma dor física. Então vamos tentar definir essa dor emocional. Ela se caracteriza pelo desajuste das emoções e perturba o pensamento, causando desconforto, ainda que não tenha sintoma físico. Não está doendo nada, mas está incomodado. Não está doendo o pé, não está doendo cabeça, não está doendo nada, mas a alma está perturbada. Isso é chamado de dor emocional. É o desajuste dos pensamentos. Tem dinheiro no banco, o aluguel está pago, as contas estão em dia, o carro está na garagem, a vida está tranquila, mas não consegue dormir, não consegue ter paz, não consegue ter alegria, não consegue viver. Ou, de repente, perde sono, boca seca, não consegue se sossegar, não consegue concentrar. E você pergunta: o que está acontecendo? Não sei, eu estou ansioso, eu estou complicado. Isso é chamado de dor emocional ou sofrimento emocional. Não tem nada no corpo doendo, mas a mente não para de funcionar, parece que tem alguma coisa desajustada. Aí o salmista, no Salmo 42, verso 5, na parte A, ele diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. A expressão abatida serve para caça. É uma expressão do caçador, que quando ele acerta a caça e ela cai ao chão, ele diz: abati. A alma nunca vai cair no chão, a alma nunca vai ficar aos pedaços. Mas é isso que é dor emocional. Parece que a alma está no chão, parece que o coração está em pedaços, parece que o pensamento é angustiante. Isso é o que a psicologia chama de dor emocional. Agora, Deus fez o homem um ser moral. Todos nós que estamos aqui esta noite somos seres morais, com a capacidade de entender moralidade. E por sermos seres morais, o que é moral, pastor? Explica para mim o que é moral. Moral é o padrão estabelecido pela lei. Isso é moral. Vou dar um exemplo de moral. Moral é a lei dizer: não ultrapasse o sinal vermelho. Moralmente você entende, porque não tem ninguém te segurando. E o que é ética, pastor? Ética é o meu comportamento diante da lei. Então moralidade é o estabelecimento da lei. Ética é o que eu faço com o que a lei manda. Tem gente que sabe que não pode passar o sinal vermelho, mas ele chega, dá uma olhadinha aí, Então moralmente ele sabe, mas eticamente ele decidiu: não vou ficar. Tem gente que sabe que não pode roubar. Ele sabe, quem rouba sabe que não pode roubar,
Moralmente ele sabe, mas eticamente ele decide ser ladrão. Então é um distúrbio da ética. Todo ser humano é um ser moral. Ora, isso vem para a nossa vida, isso traz para a nossa vida. Deus colocou em nós gatilhos emocionais que funcionam como trava, a fim de que as pessoas se sintam mal por cometer erros. Qual é o propósito dessas travas que Deus colocou em nós? Nos arrependermos e voltarmos à prática do que é certo. Então, desde que a criança é pequena, quando ela vai pôr a mão na tomada, você diz para ela: não, você está dando gatilhos morais de trava. Quando ela fala um palavrão, a mãe vai lá e dá um tapinha na boca e diz: não pode. Isso é gatilho de trava. Todos nós temos isso. Todo ser humano sabe divisar o bem e o mal, o certo e o errado. E Deus coloca em nós gatilhos para a gente não descambar para o errado. Então o ser moral, ele tem gatilhos que o travam para ele se arrepender. Isto foi Deus que colocou em cada um de nós. Uma pessoa que tem esses gatilhos morais afrouxados, ela tem o que a gente chama de consciência cauterizada. Ela faz o que é errado, mas não tem a condição de se arrepender. A Bíblia espiritualmente chama isso de: o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho na glória de Cristo. Ou seja, a gente costuma dizer que espiritualmente quem não tem Cristo está cego, usa maconha e não se arrepende, vai para o prostíbulo, não se arrepende, mente, não se arrepende. Mas quem tem o senso moral de Deus na vida, ainda que faça o que é errado, se arrepende, acende a luz, dá um choque, você para, trava. Isso é normal, isso foi Deus que deu, e isso é saudável para todo mundo. Então ter travas morais é saudável. Aleluia. Saudável. Eu tem dia, teve dia assim, aquele dia da adaptação do casamento, na hora de adaptar o meu ambiente ao ambiente da Juscelia, aqueles ajustes. Já teve dia de eu querer comer ela com bife na mesa. Disse: picadinho que eu vou fazer. E por que eu não matei a Juscelia? Porque eu tenho travas morais. Eita Jesus! Então eu sabia que era errado. Vontade não faltava, mas a minha moral dizia: é errado, faz não. Ainda bem, né, irmão? Uma menina bonita dessa, para que matar, né? Olha que coisa interessante. Olha como a Bíblia é fantástica. A Bíblia estabelece os princípios do jeito que eles são. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras. É trava moral. Se você não reconhece o erro, você não muda. Se você não reconhece que está errado, você não sente necessidade de voltar. Aleluia. Se o ser humano não entende que a prática que ele está tendo é errada, ele vai vivendo. É por isso que quem vive no pecado sem Deus acha que é normal, porque foi perdendo lastro. Adultera acha que é normal, mente acha que é normal, furta acha que é normal, engana acha que é normal, porque não tem o lastro. Aí vem a Bíblia: lembra-te, gatilho da mente, lembra onde você caiu e se arrepende e torna a praticar as primeiras obras. Aí, a partir do momento em que o mandamento está estabelecido, vem a responsabilidade. Quando não, virei a ti e arrancarei o teu castiçal do lugar. Ou seja, se você burlar a moralidade, você vai ser punido. Nós criamos nossos filhos assim. Quem é que nunca disse para o filho: se você me desobedecer, eu vou te cortar na chinela? Se torna uma barreira moral para ele, até ele ter condição de julgar por si mesmo. Nós somos assim, é a nossa constituição, e a Bíblia é fantástica quanto a isso. Agora vamos um pouco mais. Olha aqui, um exemplo disso. Agora pega um exemplo muito claro disso, é Judas. Judas não conseguiu suportar o sentimento de culpa. Há
quem diga que Judas traiu Jesus com um plano extraordinário de que Jesus se rebelasse. Não está na Bíblia, então eu não vou versar sobre. Eu vou só pelo texto. Judas traiu, Judas maquinou. E maquinou tanto, a partir do momento em que eu concebo um pensamento maligno, se eu não concebê-lo, o diabo entra. Vou repetir. Se eu conceber um pensamento maligno e combatê-lo, eu fecho a brecha. Se eu conceber um pensamento maligno e alimentá-lo, eu estou dando brecha para o diabo. Tanto é que quando Judas planeja vender Jesus, a Bíblia diz que Jesus falando com ele, logo o diabo entrou em Judas. Meu Deus, olha aí. Então, os nossos pensamentos também são lacunas espirituais. É por isso que Paulo diz que aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é reto, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, se há uma virtude, se há um louvor, nisso pensai. Ocupe a sua mente com o que é do céu, para que o inferno não invada ela. Vou repetir: ocupe a sua mente com o que é do céu, para que o inferno não invada ela, em nome de Jesus. Judas não conseguiu conviver com esse sentimento de culpa. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 3, olha o texto. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado Jesus, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo, é a sua consciência. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Judas traiu Jesus, vendeu. Quando ele chegou com a comitiva que ele escalou de Deus, deu um beijo e Jesus diz: amigo, veio fazer o quê? Meu Deus. É forte, Deus. Quando ele vê que Jesus vai ser morto, a consciência dele bate. E tudo que ele angariou com o pecado não serve mais para nada. A recompensa do pecado, ela não é mais pecado. E a Bíblia diz que Judas joga as moedas e vai embora. Ele não consegue lidar com uma faceta da mente chamada sentimento de culpa. E eu vou começar por aqui. Uma coisa que nós precisamos fazer diferença é entre o sentimento de culpa que leva ao arrependimento diante de Deus e o sentimento de culpa que se torna uma prisão para a alma. Pastor, não tem nada disso na Bíblia. Tem sim. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então o sentimento de culpa não é uma coisa totalmente ruim. É um gatilho que me leva para Deus. Foi para isso que Deus colocou, para que quando você errar, você para, pede perdão, se arrepende e volta para Deus. Só que se eu não parar, não me arrepender, não me voltar para Deus, o sentimento de culpa se torna uma prisão da alma. Vou repetir: se eu me arrepender e voltar para Deus, tudo volta ao normal. Agora, se eu não fizer esta volta e não me colocar diante de Deus, esse mesmo sentimento de culpa se torna uma prisão da alma. Está na Bíblia, pastor? Tá. Provérbios 28, 14 diz assim: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora, eu não vou tratar hoje do sentimento de culpa que te leva para Deus. Eu vou tratar da prisão da alma. Porque o que tem de gente... Carlinhos, sobe o retorno para mim, por favor, um pouquinho. Por favor, obrigado. O que tem de gente presa em sentimento de culpa. Não consegue se perdoar. Não consegue perdoar quem o ofendeu.
não consegue viver, conviver, vai definhando em vida. Mas hoje Jesus te liberta desse sentimento. O sentimento de culpa, quando se torna uma prisão para a alma, é extremamente nocivo e perigoso. Existem mães e pais que se culpam excessivamente a respeito dos filhos. Eu conheço mãe, pai, que vive se culpando pelo erro dos filhos. Mas a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Pastor, a Bíblia está prometendo que meu filho nunca vai desviar da igreja? Não, a Bíblia está prometendo para você: se você ensinar ele a palavra de Deus desde pequeno, ele pode ir para onde for, mas ele nunca vai esquecer o que você ensinou. Aí tem pai crente que o filho desvia e ele fica a vida toda perguntando onde é que ele errou. Você não errou, meu irmão. Você ensinou, você encaminhou, você deu princípio, você cuidou. Se ele desviou, a responsabilidade é dele, porque é por isso que o pai não leva o pecado do filho e o filho não leva o pecado do pai. Aleluia. Maridos, esposas que resolveram problemas, já está tudo resolvido, já conversaram, já se organizaram, mas vive inundado em sentimento de culpa, e a cada problema que dá, brota tudo aquilo de novo. Querido, acaba com isso. Se já tratou, se já cicatrizou, em nome de Jesus, entenda, você não tem mais que se culpar. É aquela coisa, na primeira vez que dei, há 30 anos, 60 horas, 15 segundos. Lembra? Eita! Olha aí, Jesus! Irmão, você já tratou? É forte! Você já perdoou? Mas fica aquele sentimento de culpa. Ah, se eu tivesse feito diferente. Aleluia! Ah, se eu tivesse escolhido diferente. Verdade. Mas você não escolheu. E a gente não muda o passado. Aleluia! Ninguém que está aqui dentro dessa igreja tem poder de mudar o passado. Aleluia! Só que Deus, quando a gente se volta para Ele, Ele pega o nosso passado e joga no mar do esquecimento. Você não vai mudar o seu passado. Então não deixe o teu passado atrapalhar o teu presente e comprometer o teu futuro. Sai desse sentimento de culpa, meu irmão. Sai desse sentimento de culpa, meu irmão. É forte, Jesus! Vai operando, rei. Eu conheço pais que passaram pela tragédia de em vida ver o filho morrer. Eu conheço um pai que perdeu um filho nadando numa lagoa. Avisou o menino para ele não ir. O menino foi e morreu. E o irmão vive mergulhado na culpa até hoje. É verdade. Por isso que essa lição aqui é verdade. É um peso incalculável emocional um pai enterrar um filho. Só que carregar a culpa da rebeldia do filho é um peso dobrado. Meu Deus! Eu amo meus filhos. Eu sou um leão por causa deles. Um dia nós estávamos num parque da Disney lá, Jesus levou a gente. Aí um americano meteu o braço no meu filho.
mal educado. Eu aprendi a falar inglês na hora. Dante maçã e queijo. Glória! A gente defende filho com tudo. Mas eu não posso carregar o fato do meu filho para sempre. É por isso que eu ensino. Nem Deus era responsável por tudo que Jesus ia fazer. Tanto é que Jesus chega na última hora e diz: dá para passagem nesse caso? Deus diz: não. Meu Deus, olha aí. Eita! Mas Jesus não podia dizer: eu não vou para a cruz, não. Podia. Mas Jesus obedeceu. Aleluia. Foi para a cruz. E Deus o exaltou. Aleluia. Então é por isso que a gente treina nossos filhos para serem obedientes. Mas se por acaso ele escolher o sangue de Jesus te cubra o caminho da desobediência, não viva se culpando, minha irmã. Aleluia. A senhora não está dormindo, mas o marmanjo chega em casa 4 horas da manhã e dorme até 4 horas da tarde. Quem que a senhora acha que está perdendo? Aí, pastor, se eu pudesse bater, já que a senhora não pode mais bater, ora, entrega nas mãos de Deus, deixa Deus cuidar, a senhora fez a sua parte e para de se martirizar. Aleluia. E a senhora não dorme e não deixa o seu marido dormir. Cutuca o servo de Deus a noite inteira. Cadê fulano? Mas se seu marido soubesse, minha irmã, todo mundo sabe, querida. Aí, pastor, mas enquanto ele não chega, eu não durmo. Eu acho mãe um negócio fantástico. Eu acho mãe um negócio poderoso demais. Mãe cuida do negócio do filho no detalhe. Só que, minha irmã, se a gente pudesse, a gente nem deixava crescer. Eu, se eu pudesse, eu tinha paralisado os dois com 8 anos de idade. Me chamando de papai, tudo legal. A etnia já está me chamando de velho. Cresce, meu irmão. Eu, se eu pudesse, ficaria em casa comigo para sempre. Mas depois eu penso na realidade que eu estou pensando e fico imaginando um marmanjo barbudo de 30 anos em casa, me enchendo a paciência. Senhor, prepara uma varoa para Deus. Uma hora tem que cortar, minha irmã. Lembra quando ele nasceu? O médico foi lá e cortou um cordão. Ele ficou ligado à senhora 9 meses, comendo o que a senhora comia, bebendo o que a senhora bebia, sentindo o que a senhora sentiu. Mas depois de 9 meses o cordão foi desligado. Aleluia. Para de se culpar porque esse menino desviou, minha irmã. Para de se culpar porque essa menina não quer saber de igreja. A senhora ensinou o caminho. Sentimento de culpa está matando muita gente dentro da igreja, tirando o ânimo, tirando a alegria, tirando a paz. Ei, meu irmão, Deus refez seu casamento. Para de se culpar pelos seus erros. Aleluia. Uma coisa tola que não se faz no casamento é tentar forçar a pessoa a apagar as memórias. Ninguém apaga a memória, meu irmão. Seja inteligente, conquiste pelo amor renovado. Aleluia. Já que você não dava rosa antigamente, dá uma rosa agora. Diga que ama. Tem marido que não consegue, mas quando era namorado, mandava cartinha, né? Ia buscar de bicicleta na porta do laboratório. Aleluia. Ia no emprego, mandava rosa. Aí em casa, não consegue mais falar, eu te amo. Vai lá. Trocou eu te amo por tá pronta a comida? Meu Deus. Cadê minha toalha? Eita. Manda esse menino parar de gritar. Ei, meu amigo, ela ainda gosta de ouvir eu te amo, sabia? Aleluia. Pastor, eu já estou com 150 anos de casado. E daí, meu irmão? O que envelhece é corpo, a alma não envelhece, não. Aleluia. Sentimento não envelhece, não. Isso é verdade. Eu sabia que eu ia ser mais calminho.
Mas Deus está tratando aqui hoje com gosto. Para de se culpar pelo que está fora do controle e do domínio da sua mão. Para de ser o seu próprio juízo, o seu próprio algoz. Você mesmo coloca a causa, você mesmo julga, você mesmo recebe a sentença. Isso é sentimento de culpa. Deus te trouxe aqui para te dizer, meu filho, ei, entenda uma verdade. Tudo que você fez, tudo que você falou, realmente foi erro, realmente foi pecado. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e isso tudo se fez novo. Ei, o próprio Paulo, em Romanos 8:1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O próprio Pedro vai dizer o seguinte: se o teu coração te condena, é Paulo que diz, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Para de ver esse fardo. Deus te trouxe aqui hoje para arrancar esse peso das suas costas e dizer verdade. Você reconheceu que errou, você está mudando, então levanta essa cabeça e começa de novo, porque Deus te deu uma nova oportunidade. Eu estava estudando isso aqui e conversando com um psicólogo que está me ajudando. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse: eu vou tratar um cliente agora, e ele tem uma mansão com uma piscina gigante, mas ele não entra na piscina da casa dele, porque quando ele entra ele se sente culpado. Eu não estou trabalhando, eu não tenho. Eu estou falando de alguém que está se tratando como psicólogo. Mas tem gente assim, meu irmão, ganha dinheiro, mesquinho, mão fechada, se mergulhar no sorrisal, o sorrisal não enfervesce, não gasta com nada, não leva a esposa nem na esquina para tomar uma garapa, não pode gastar, não pode, tem 300 casas, aí quando está lá nos 70 anos, olha para trás e diz: e agora? Vamos para Paris? Vamos. Que Paris? Aleluia. Gente que vive com um sentimento de culpa, porque ganhou, acumulou, mas perdeu vida. Aleluia. Não se dava o direito, a família não podia ir na casa dele. Não. Se vier sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô, são 4 pedaços de frango. Não. Gente que vive assim, sovina, vai acumulando, e aí ele diz assim: louco, o que você guardou a vida toda vai ser para quem? Você vai morrer, mané. Aleluia. Gente que não se permite ser feliz, sente culpado. Outra coisa, tem gente que lutou, granjeou, ganhou e agora vai curtir, aí fica com vergonha. Tem gente que se culpa de ter o que o outro não tem. Meu Deus, eu comendo bife, as crianças na África comendo barro. Você não tem culpa das crianças da África comer barro, não, meu irmão. Se você puder ajudar, ajude. Se você puder socorrer, socorra. Mas você não tem culpa, porque se você não tivesse trabalhado, quem estava comendo barro era você. E ninguém ia ter dó de tudo, não. É forte. Para de... comprou uma roupa nova, linda, aí não põe. O que vão falar de mim? Vão falar que você trabalhou e comprou. Eita! Aleluia! Pode comprar um Vectra, aí compra um Fusca só para dar de humilde. Deixa de ser besta, irmão. Essa porcaria não presta mais para nada. Aleluia! Compra logo um Vectra, ar-condicionado. Para que você vai andar de Fusca? 3 dias andando, 4 dias empurrando. Deixa de ser bobo. Só para os outros acharem que você é humilde. Sabe o que falaram para mim quando eu vim para cá? Vende seu carro, chega lá com o carrinho mais bonito. Eu digo: meu irmão, Deus não está me levando lá para eu mostrar que eu sou pobre, não. Deus está me levando lá para abençoar a igreja. Aleluia. Eu vou comer o carro. Comprei, paguei, está pago, não devo nada para ninguém. Comprei com dinheiro dizimado. Para quê? Eu vou chegar aqui com um chevette. Você vai olhar, meu Deus, veio cantar esmola aqui, imaginando. Para com isso, irmão. Para de se privar do que Deus te deu. A Bíblia diz: goza a vida com a mulher que Deus te deu. É a Bíblia. Aleluia! Se deixe ser feliz, meu irmão. Deixe essa mulher gastar todo o limite do cartão pelo menos uma vez na vida dela. Você vai ver que nunca mais ela vai te olhar atravessada. Vai dizer: ah, brincadeira, fecha os ouvidos aí, em nome de Jesus.
Noemi já está apavorada aqui com a Cris. A Rebeca já deu glória a Deus lá com o aleluia misturado. Eita, é verdade, não se permita ser feliz. Aleluia. Porque se os irmãos souberem que eu fui para a Europa, vão falar o quê? Vão falar que você foi para a Europa. E daí? Para com isso, irmão. Privar sua família de viver uma vida alegre só por causa do que os outros vão falar. Meu irmão, se você fizer, eles falam. Se você não fizer, eles falam do mesmo jeito. Eu nunca tive essa questão, não, meu irmão. Porque quando eu estava andando nos cortiços, aí três, soprando a coisa, nenhum murmurador foi lá me ajudar. Agora eu não disse RV na minha cabeça que até aqui me ajudou o Senhor. Se permita, meu irmão, para de viver se culpando por causa de tudo. Tem gente que se culpa até pela culpa do diabo. Senhor, o diabo caiu, será que a culpa não foi minha? Senhor, o diabo caiu. Não fez nada, meu irmão. Você não é nem nascido quando aquele miserável caiu. Para de se culpar. Mas, Senhor, minha filha está separando do marido dela. Meu irmão, se ela não soube gerenciar o casamento dela, você soube gerenciar o seu. A senhora tem 40 anos de casada. A miséria não conseguiu ficar 2 meses casada, o problema dela, você ensinou. Oh, Meu Deus, vai ficar carregando filho nas costas até quando? Jesus. Está na hora de você parar a ilusão no ponto, abrir a porta e dizer para essa galera: desembarca que é ponto final. Eita, Jesus é forte. Pegou. Cuida, ajuda, ama, abençoa, mas não tem que carregar nas costas. Olha! Viu, Guilherme? Cadê? Olha, Deus. Espera o meu irmão. O Ronaldo começou a contar e ele é assim. Meus irmãos, o propósito do nosso estudo hoje é olhar dentro da experiência traumática que Pedro viveu quando negou a Jesus por 3 vezes e detectarmos e aprendermos com essa experiência de superação de Pedro que o levou a não desistir do projeto de Deus para a vida dele. Então eu tomei esses 2 textos que falam da mesma coisa de uma maneira diferente, que se refere ao mesmo episódio e nos mostram a reação de Pedro frente à revelação de Cristo sobre os sofrimentos pelos quais o Senhor passaria. Dá para perceber no texto que Pedro tem uma entrega tão profunda que a postura dele é dizer: ainda que todo mundo te negue, eu nunca vou te negar. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Pedro está se fazendo de si uma imagem de gigante. Ele está olhando para João dizendo: esse miserável te nega, mas eu não te nego. Eita, Jesus. Ele olha para Tomé e diz: esse aí nem acredita direito, mas eu creio tudo. Eu nunca vou te negar. Eu nunca estou pronto. Eu acho fantástica a incisão de Pedro. Eu estou pronto para ir contigo até a prisão. E se precisar morrer, eu morro. Aleluia. Passa 12 horas. Alguém chega para ele e diz: você estava com ele? Eu? Nem conheço. Eita, pegou. Passa 12 horas. A empregada chega e diz: se eu vi você andar com ele. Não, nunca andei com ele. E ele sai do lugar, vem para outro, alguém diz: você fala igual ele. Aí ele começa a praguejar, xingar, falar palavrão. Quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta. Meu Deus. Aleluia. Desmorona tudo que ele pensou que era. Ele achava que ele estava na crista da onda, que ele era melhor do que Pedro, melhor do que Tiago, melhor do que André, melhor do que todo mundo. E de repente, sabe quem é o único parâmetro que Pedro tem no meio dos discípulos? Judas. Sabe qual é o único que ele consegue se aparelhar? Judas. E aí vem a pergunta: por que Pedro não se matou? Por que Pedro não fez o mesmo que Judas? Ele negou 3 vezes. Ele vendeu Jesus pela palavra. Ele jurou que ele não conhecia Jesus. Ele falou palavrão pior do que ele. E por que ele não se mata?
Por que ele não se suicida? O exemplo de Judas está na razão dele, diante dos olhos dele. Eu comecei a chorar hoje à tarde, porque algumas semanas atrás nós vimos que o próprio Pedro, chorando amargamente, retrata a sua frustração consigo mesmo, a sua decepção consigo mesmo. Mesmo assim, nós conseguimos olhar para Pedro e ver o tamanho do sentimento de culpa que ele está vivendo. Porém agora, Pedro tem que tomar uma decisão: se deixa dominar pelo sentimento de culpa ou vence a culpa através do perdão de Jesus. Aleluia. Pedro agora tem dois aferidores de medidas: o Judas que se suicidou e o Jesus que vai ressuscitar. O Judas que se enforcou, se rebentou pelo meio, ou o Jesus que está levantando da sepultura. É a escolha que ele tem que fazer. Aí você vai ver que o sentimento de culpa não é uma coisa só de Pedro, não. A gente olha às vezes para os personagens bíblicos como uma ilusão. Não, meu irmão, Paulo também tinha sentimento de culpa. 1 Coríntios 15:9 ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Jesus. Jesus não salvou ele, mas ele ainda tinha aquela tristeza de ter perseguido. Em Atos 22 e 20 ele fala da morte de Estevão, diz: e eu consenti, eu estava lá dizendo bem. Ainda tem aquela carga de culpa. Algumas religiões, presta atenção nisso aqui que eu já estou terminando, algumas religiões antigas viam o corpo humano como um problema para o crescimento espiritual de uma pessoa, e por isso entendiam que impor sofrimento ao corpo gerava crescimento e poder espiritual. Os profetas de Baal, no sacrifício do Carmelo, fizeram isso. 1 Reis, capítulo 18, versículo 28 diz: e eles clamavam com grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. É uma crença antiga religiosa de que empreender sofrimento ao corpo traz vida espiritual, traz poder espiritual, traz alívio espiritual. Isso era chamado de autoflagelo. Tipo de pensamento surgiram até dentro do cristianismo deturpado a prática da autoflagelação, ou da autopunição, ou da automutilação, penitências onde as pessoas se autopuniam, se ferindo, e ainda diziam mantras como: pela cruz de Cristo, pelas chagas de Cristo, pelo sofrimento de Jesus. A pessoa era levada a se dar autochibatadas, a pessoa era levada a se punir, a se trancar, a se amarrar, e isso parece que é um demônio, porque no dia de hoje o diabo está tomando os nossos adolescentes que só anda de camiseta manga longa, mas não é porque não sente calor, não, é porque o braço está todo cortado, porque ele para a noite diante do espelho, não vê a razão da vida, não vê alegria no coração, não sente prazer em nada, e ele vai usar essa sentença de cortar o corpo para aliviar a dor da alma. Só que cortar o corpo não alivia a dor da alma, cortar o corpo traz dor no corpo e a dor da alma continua. Mas essa noite eu sou profeta de Deus dentro dessa casa para dizer para você que o seu corpo não é o seu problema, o seu corpo não, porque ele foi feito por Deus, ele é templo do Espírito Santo. Seu corpo não é um pedaço de carne que te impede de ser feliz, não, não é. Teu corpo é um veículo do Espírito Santo na face da terra, e você não vai precisar cortar corpo, cortar pulso, você não vai precisar empreender dor no corpo para aliviar a dor da tua alma. Sabe por quê? Você tem Jesus e ele tem alívio para a tua alma. Olha que texto fantástico. 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Deixa eu dizer uma coisa: Deus comprou teu corpo na cruz do Calvário, pagou à vista, não parcelou em carnê de loja de magazine, não. Teu corpo pertence a Deus. Não, teu corpo não, teu corpo, tua alma e teu espírito pertencem a Deus. Não, você inteiro pertence a Deus. Eu sei que vocês estão detestando isso, mas dá uma olhada para quem está do teu lado e diga assim: você é propriedade de Deus. Ele comprou teu corpo, ele comprou tua alma, ele comprou teu espírito. E as práticas, Salomão diz uma coisa fantástica: ele diz: nada há de novo debaixo do sol. Ou seja, o que a humanidade faz em 2019 é repetição do que se fazia na Idade Média, só que com nomes mais modernos. Aleluia.
Quer ver um? Anorexia. A palavra é bonita, né? Anorexia. O que é isso? É a pessoa deixar de morrer, deixar de comer para ver o corpo definhar. Pesa 50 gramas, olha no espelho e diz: como eu estou gorda. Você pesa 50 gramas, filha. Gorda onde? Só se for no pensamento. É infligir flagelo ao corpo. Ó, estou cancelando o regime, viu? Acabou. Regime. Eu não posso infligir meu corpo. Aleluia. Eu estou tentando emagrecer, mas é para melhorar o corpo, não é para piorar, não. E nem para ficar bonito, mano, porque eu preciso ficar mais bonito. Eu já casei. Aleluia. Você que não casou ainda, você tem que ficar bonito, pentear cabelo, escovar dente. Eu não. Aleluia. Tem gente que desleixa o corpo para ver se dá alívio para a alma. É. Tem gente que anda todo relaxado só para ver. Meu irmão, teu corpo é a morada do Espírito Santo na terra. Aleluia. Teu corpo é templo de Deus em Espírito. Então não faça nada com o teu corpo que Deus não se agrade. Aleluia. E veja como a ardilosa do diabo é terrível. Ele coloca sentimento de culpa. A pessoa entende que não presta para nada e começa a impingir sofrimento, autopunição, e aí a gente vai para uma infinidade de variáveis. Pessoa que acha que é a pior pessoa do mundo, não se valoriza, não se ama, se deixa ir acabando. Ei, irmão, o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então a primeira pessoa que você tem que amar é Deus, e a segunda é você mesmo. E eu me amo, meu irmão. Meus cabelos estão tudo caindo. Um dia o camarada chegou lá e disse: rapa o resto do tempo, quem tem sou eu, vou pentear de ladinho e vai comigo até morrer. Já imaginou se eu viesse todo esmazelado aqui? Gravata cor de abóbora, camisa roxa, terno verde limão, sapato azul, calça branca. O senhor me olhou e disse: pastor, onde é que eu despacho? Se ame, meu irmão. Eu agora vou começar a fazer uns negocinhos, correr, comprar uma bicicleta fiada, vou andar. Vamos pra cima. Daqui a pouco eu vou estar fitness, body fitness. Se cuida, meu irmão. Eu estou com 60 anos, meu irmão, dá uma penteada desse cabelo, uma escovada desse dente, que você vai ver se o negócio não vai pra frente. Aleluia. Verdade. Se cuida, minha filha. Pastor, agora eu vou pintar meu cabelo. Vou pintar meu cabelo de azul, de amarelo, de abóbora. Não, meu irmão, dá uma penteada que já resolve. Não sabe pintar, não. Faz a unha, meu irmão. Passa uma base nesse negócio. A senhora não é tamanduá, não vai cagar buraco. Desculpa a minha sinceridade assim. Tá ajeitada, minha irmã. A senhora é casada. Quando namorava, sentiu o cheiro de aroma de rosas. Hoje o seu perfume é só alho e cebola. Tenha misericórdia, minha filha. Eita, Jesus, pegou. Tenha compaixão do seu marido. E você, bonitão, vai tomar banho, arrancar esse chulé, fazer um sopapo. Não. Se ajeita, meu amigo. Você casou, sua família tem que ser feliz. Bonitinho, assim, aqui, né? Isso aí. Meu Deus. Você não é urso para internar, não, meu irmão. Ficar 6 meses sem tomar banho, tá repartindo no nome de Jesus. Se nesse 6 meses vier o arrebatamento, onde vai subir com a bola? Aleluia. Uma galera que você entra no quarto desses miseráveis, desses adolescentes, que parece que caiu a bomba de Hiroshima lá dentro. É cueca pendurada na televisão, calcinha em cima do armário. Ô, minha filha, você é um quarto ou uma torre de Babel? Dá um jeito nessa vida.
ser anunciado. É lógico, se entrar sem ser anunciado, morre no primeiro. Tem que pôr aquelas máscaras de gás lacrimogêneo. Aleluia! Seu corpo é templo de Deus. Se alegre com a vida, meu irmão. Se alegre com coisas simples da vida. Se alegre com o cotidiano da vida. Você não precisa ser rico, você precisa ser feliz, meu irmão. Ah, pastor, se eu fosse rico eu era feliz. Mentira, meu irmão. Tem um monte de rico depressivo. Você não precisa ser feliz. Você precisa aprender a se contentar com o que você tem. Sabe por que Pedro não se matou, meu irmão? Porque a gente entende que suicídio é uma fuga. E eu não vou terminar hoje, mas eu vou parar por aqui. Todo suicida, ele não quer morrer, ele quer matar o que está doendo. Ele quer acabar com a dor, ele quer acabar com o vazio, ele quer acabar com o drama, ele quer acabar com aquela angústia, só que não acaba. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está determinado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então não acaba, continua. Sabe o que é lindo com Pedro, irmão? Sabe o que é fantástico com Pedro? É que ele olhou para Judas e viu, se suicidou, se matou, se arrebentou, mas eu não vou me matar, eu vou ouvir o que Jesus tem para falar, eu vou esperar Jesus ressuscitar, eu vou esperar ele ter um encontro comigo. E sabe o que é fantástico, irmão? Quando Jesus ressuscita, ele diz assim: fala para todos os meus discípulos e fala com Pedro também. Fala para Pedro estar lá, porque eu não desisti dele, eu não abandonei ele. Sabe qual foi o remédio de Jesus para Pedro? Amor. Pedro, tu me amas. Porque eu amo meu Deus, eu amo Jesus, que eu amo mesmo. Não jogue tudo pro alto, meu filho. Não jogue tudo pro alto, minha filha. Deus tem saída para o teu problema. Deus tem solução para essa encruzilhada. Ainda que o diabo esteja dizendo para você que a única saída é você se suicidar, Deus me mandou dizer para você: é mentira. A saída está no amor de Jesus, na graça de Jesus, no poder de Jesus. Deuteronômio 30, Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomam hoje como testemunhas contra ti, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus entra. Deus, por mandamento, ele poderia dizer: eu já te dei a escolha, aqui tem vida, aqui tem morte, aqui tem bênção, aqui tem maldição. Mas Deus te ama tanto que ele entra no texto e diz assim: escolha viver, escolha viver, escolha viver, escolha viver, escolha viver. Pastor, mas viver tem problema, mas Deus está contigo. Pastor, mas viver tem hora que parece que é horrível, tem hora que parece que viver é horrível, mas você tem Deus na sua vida. Salomão escreve para a Sulamita, e eu termino agora. Cantares, cântico número 2, verso número 10, ele diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que o inverno passou, a chuva cessou, aparecem as flores da terra, e o tempo de cantar chega. Tem inverno, tem tempestade, tem, mas chega a primavera, aparecem as flores da terra, e Deus está dizendo para você esta noite: o tempo de cantar chega, o tempo de cantar chega, o tempo de cantar chega. Esse inverno vai embora, essa tempestade vai embora, e hoje você vai sair do culto do crescimento dizendo: o tempo de cantar chegou para mim, o tempo de cantar chegou para mim, o tempo de cantar chegou para mim. Você não vai se matar, você não vai se cortar, você não vai se prejudicar. Ei, meu irmão, você não é a pessoa, pior pessoa do mundo. Para com isso, meu filho. Você pode ter errado, você pode ter caído, você pode ter problema, mas Jesus está dizendo para você: vem comigo que eu te ajudo, vem comigo que eu te ajudo, vem comigo que eu te ajudo. Hoje é um pedido, e eu já vou consagrar as entregas do povo. Coloque essa mão no ombro de alguém com respeito e diga para essa pessoa: escolha viver.
da paz, aleluia. Santo Deus. Semana que vem eu vou falar a vocês sobre o Deus da nova oportunidade. Amém. Estava orando agora no gabinete e Deus disse para mim, Tati, eu vou virar a página da vida de muita gente. Não perca a semana que vem o Deus da nova oportunidade. Nós vamos orar. Eu quero consagrar suas primícias. Há pessoas que trouxeram primícias hoje, outras deram nas congregações. Nós vamos cantar um hino, ofertar e irmos para casa. Tenho 2 avisos e eu o INEB, o nosso Instituto Bíblico, está convidando alunos que tenham nível médio confirmado e concluído para fazerem bacharelado, licenciatura em teologia. Então, você deve contatar a irmã Rebeca ou a nossa irmã Nina e com os documentos devidamente comprovando que você já tem o nível médio em teologia. Nós queremos formar uma turma de bacharelado. Então, não perca, não deixe. O INEB está crescendo e promovendo a edificação pela palavra. Nós vamos ter um sorteio, né, filha?